A CPI dos atos golpistas ouviu hoje o hacker Walter Delgatti, que foi preso por ter invadido o sistema da justiça. Ele fez acusações a Jair Bolsonaro. Disse que o então presidente promoveu ações para divulgar informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Delgatti não apresentou provas. Walter Delgatti chegou à CPI com uma liminar do STF para ficar calado, mas afirmou que responderia às perguntas da CPI. Ele foi convocado porque passou a ser peça-chave nas investigações sobre a tentativa de fraudar as eleições do ano passado. Em 2019, o nome dele apareceu publicamente depois que Delgatti invadiu o celular de autoridades que atuavam na Operação Lava Jato. Voltou a ser preso em junho do ano passado por descumprir medidas cautelares, entre elas a proibição de usar a internet. Em depoimento à Polícia Federal, naquele momento, disse que tinha voltado a atuar na internet porque havia sido contratado para cuidar das redes sociais e do site da deputada Carla Zambelli, do PL. Mês passado, a Justiça autorizou que Delgatti respondesse ao processo em liberdade, mas ele voltou a ser preso no início deste mês na operação da Polícia Federal que investiga a invasão de computadores do Poder Judiciário. Delgatti afirmou à PF que, a mando de Zambelli, inseriu um falso mandado de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no sistema do Conselho Nacional de Justiça, e que recebeu R$40 mil da deputada e de assessores dela para tentar invadir sistemas do Judiciário. Hoje, na CPI, Walter Delgatti disse que ainda no ano passado participou de uma reunião na sede do PL a pedido de Zambelli e que nessa reunião o marqueteiro do partido, Duda Lima, solicitou que ele produzisse um código falso para ser inserido numa urna eletrônica emprestada. O objetivo era exibir de forma enganosa, no dia 7 de setembro, um mês antes das eleições, uma propaganda de que as urnas poderiam ser violadas. Eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE, e nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso, porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade colocar dúvidas na eleição. Então, eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, não seria um código-fonte do TSE, seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar. A ideia dele era a seguinte, era falar que a urna, se manipulada, sairia um outro resultado. Delgatti confirmou à CPI o que já havia revelado em depoimento à Polícia Federal, que não conseguiu invadir o TSE, mesmo após diversas tentativas, pois o código-fonte da urna eletrônica não fica hospedado em um computador com acesso à internet, mas fica em um computador offline, não sendo possível o acesso externo. Walter Delgatti disse à CPI que teve um encontro no Palácio da Alvorada com o ex-presidente Bolsonaro quando recebeu dele um pedido para tentar fraudar as urnas eletrônicas. Do Alvorada, por ordem de Bolsonaro, teria ido diretamente para o Ministério da Defesa. Segundo Delgatti, a reunião com Bolsonaro foi no dia 10 de agosto do ano passado e durou cerca de 1h30. O encontro com Delgatti não constou da agenda oficial do ex-presidente. Sobre as urnas e sobre a eleição, e sobre a lisura das urnas. E a conversa, ela foi bem técnica, até que o presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa, e lá, com os técnicos, você explica tudo isso. A conversa, ela se resumiu nisso. E também, ele pediu que eu fizesse o que o Duda havia dito sobre o dia 7 de setembro. Delgatti afirmou que esteve 5 vezes no Ministério da Defesa, que se encontrou inclusive com o então ministro Paulo Sérgio Nogueira. E afirmou que o relatório do Ministério sobre as urnas eletrônicas, entregue ao Tribunal Superior Eleitoral no dia 9 de novembro do ano passado, foi feito a partir de orientações dadas por ele. Eu posso dizer hoje que, de forma integral, aquele relatório tem exatamente o que eu disse. Não tem nada menos, nada mais. Os questionamentos apresentados no relatório do Ministério da Defesa contrariam frontalmente as conclusões das demais entidades fiscalizadoras, como o Tribunal de Contas da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, que atestaram que o processo eleitoral é seguro e imune a qualquer vício. A integridade do processo eleitoral brasileiro também foi atestada por inúmeros observadores internacionais.
Diante das declarações, a relatora da CPI, Elisiane Gama, do PSD, classificou o depoimento como bombástico. Presidente, eu quero finalizar e dizer que o depoimento de hoje é um depoimento muito importante para os trabalhos da CPMI, bombástico, como o senhor coloca. As informações que são trazidas a essa comissão são informações absolutamente sérias. E são informações que estão no entorno do ponto central desta CPMI, que é exatamente o questionamento do resultado eleitoral, a tentativa de emplacar uma vulnerabilidade e a busca de pessoas que já tinham histórico em relação à invasão, para que legitimasse claramente uma narrativa que é incompatível com a realidade em relação ao processo da segurança eleitoral. A reunião do dia 10 foi várias vezes abordada durante o depoimento. Os parlamentares queriam que o hacker desse mais informações sobre o que o ex-presidente pediu a ele. O senhor afirmou que teve contato, teve relação, tomou café da manhã, teve reuniões com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E nessa reunião, ele lhe contratou para fraudar a urna, para fraudar o processo eleitoral. O senhor pode me confirmar essa afirmação? Sim, confirmo. À tarde, o senador Flávio Bolsonaro, do PL, confirmou o encontro de Delgatti com o ex-presidente no Palácio da Alvorada. O próprio Jair Bolsonaro já tinha admitido a reunião. A conversa com o senhor Walter era exatamente para que ele demonstrasse os seus conhecimentos, para que fosse oficialmente instruído o TSE sobre possíveis vulnerabilidades das urnas eletrônicas. Foi só isso. O hacker se recusou a responder às perguntas feitas por ele e outros parlamentares de oposição. Delgatti também relatou uma outra conversa em que teria ouvido de Jair Bolsonaro que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tinha sido grampeado por estrangeiros. Segundo Delgatti, Bolsonaro pediu que ele assumisse a autoria do crime. O hacker afirmou que não sabe se o grampo existe e que não teve qualquer acesso ao material. A TV Globo apurou que não há nenhum indício de que o ministro Moraes tenha sido grampeado ilegalmente. Ao longo de toda a sessão, Walter Delgatti afirmou diversas vezes que o então presidente Bolsonaro lhe prometeu um indulto no caso de ter problemas com a justiça. O hacker disse à CPI que a promessa de indulto partiu de Bolsonaro durante um encontro que tiveram no Palácio da Alvorada, intermediado pela deputada Carla Zambelli. A fala de Delgatti à CPI ocorreu quando ele explicava aos parlamentares o plano de tentar atacar as urnas. Você, nesse momento, colocou, por exemplo, a possibilidade de você ser punido, ser preso por isso? Você recebeu deles algum tipo de garantia de proteção? Sim, recebi, inclusive a ideia ali era que eu receberia um indulto do presidente. Ele havia concedido um indulto a um deputado federal e como eu estava com o processo da spoofing à época e com as cautelares que me proibiam de sair à internet e trabalhar, eu visava a esse indulto e foi oferecido no dia. O deputado mencionado por Delgatti é Daniel Silveira, que teve o indulto anulado pelo Supremo Tribunal Federal. A promessa de perdão, segundo Delgatti, foi repetida em outra conversa que ele disse ter tido com Jair Bolsonaro, dessa vez por telefone e também intermediada pela deputada Carla Zambelli. Segundo o hacker, Zambelli enviou um carro para buscá-lo em casa e depois a encontrou. Ele afirmou que dentro do carro ela enviou uma mensagem por celular e logo depois Bolsonaro ligou. De acordo com Delgatti, Bolsonaro pediu que o hacker assumisse a autoria do grampo que supostamente teriam conseguido nos telefones do ministro Alexandre de Moraes. Nesse momento, segundo Delgatti, Bolsonaro repetiu a oferta de perdão de pena em uma eventual condenação. E disse que em troca eu teria o prometido indulto e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Não, eu não entendi. Ele disse assim, fique tranquilo, se caso algum juiz te prender, eu mando prender o juiz. E deu risada. Delgatti indicou o nome do ex-presidente como responsável direto ou indireto pelas ilegalidades que lhe foram propostas e repetiu que partiram sempre de Bolsonaro as promessas de indulto que o livrariam da prisão. Quem pediu
para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então, o presidente Bolsonaro. Em resposta a um questionamento do senador veneziano Vital do Rego, do MDB, Walter Delgatti afirmou que aceitaria participar de uma eventual acariação com as pessoas que citou a CPI e que não se importaria de ficar frente a frente com o ex-presidente Bolsonaro para repetir tudo o que disse hoje. Ainda não houve votação de requerimento para esta acariação. Diante das novas informações reveladas à CPI e que não haviam sido mencionadas ontem em depoimento à Polícia Federal, como a proposta de indulto do suposto grampo de Alexandre de Moraes e da orientação que teria dado a servidores do Ministério da Defesa, Walter Delgatti foi intimado para depor novamente amanhã à PF. A relatora da CPI, a senadora Elisiane Gama, do PSD, disse ver condições de pedir que Jair Bolsonaro seja indiciado. Eu diria que hoje os elementos apresentados a esta comissão nos dão fortes condições de, ao final, termos o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro. Nós precisamos compatibilizar com as quebras que nós estamos defendendo que ocorra. Dentre elas, a quebra de sigilos, eu diria, de relatórios do COAF, que são os RIFs, e também essas quebras telemáticas. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro classificou as declarações de Walter Delgatti como falsas e desprovidas de prova. Afirmou que elas contêm, em tese, o crime de calúnia e que adotará as medidas judiciais cabíveis. A defesa de Bolsonaro afirmou ainda que, no encontro no Alvorada, ele determinou ao Ministério da Defesa a apuração das alegações do hacker de acordo com os procedimentos legais e em conformidade com os princípios republicanos. Que fez isso na presença de testemunhas e que, após esse encontro, Bolsonaro nunca mais manteve qualquer contato com Delgatti. A defesa da deputada Carla Zambelli, do PL, voltou a dizer que ela rechaça qualquer acusação de conduta ilícita e imoral e disse que as declarações de Walter Delgatti são distorções, invenções e mentiras. O marqueteiro do PL, Duda Lima, negou que tenha participado de reunião com Walter Delgatti e a deputada Carla Zambelli. Disse que encontrou o hacker na sede do partido, mas que não sabia quem ele era nem quem estava com ele. E que quando Delgatti se apresentou, desconversou e seguiu as atividades. O ministro da Defesa, José Múcio, declarou que pediu à Polícia Federal os nomes dos servidores militares e civis que receberam Delgatti no Ministério no ano passado para a adoção das providências necessárias. O Centro de Comunicação Social do Exército não quis se manifestar. Nós não tivemos retorno do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira.